Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Vocês estão hoje comigo na nossa 39ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula passada, começamos a falar de processo seletivo, né? Falamos um pouco sobre currículo, falamos sobre dinâmica de grupo, né? Hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais e também vamos dar introdução na questão dos testes, né? Então, acho que é um assunto bastante importante para todas as pessoas que se predispõem a se recolocar no mercado ou buscar o primeiro emprego, né? Vamos lá, aqui nós já temos uma figura ilustrando, né? Uma psicóloga, uma recrutadora, conduzindo uma dinâmica de grupo. Nós já citamos alguns exemplos na aula passada. Na aula de hoje, vamos citar mais um outro exemplo muito comum feito por empresas multinacionais. Dinâmica de grupo, exemplos, desenvolvimento profissional. Às vezes, você pode se deparar com uma pergunta que o tirará sua zona de conforto, mas que auxiliará o recrutador a traçar o seu perfil. Quase que um teste, né? É muito comum esse teste aqui, né? Uma das mais tradicionais é: se você fosse um bicho, você fosse um animal, qual seria e por quê? Nessas situações, você sabe qual a melhor resposta? Ali temos alguns exemplos, ali ó, tem a tartaruga, temos a serpente, a águia, o cavalo, o cachorro, o gato, a abelha, também o leão, os felinos, né? Então é muito comum, algumas pessoas ficam até perdidas no momento. Mas é bom que a gente treine um pouquinho essa criatividade e a nossa capacidade de argumentar, né? Ó, pense da seguinte forma: mais importante do que a escolha do bicho, objeto, flor, cor, etc. Tem algumas variantes desse teste. Em vez do bicho, pode perguntar que planta você seria, né? Que cor você seria, né? Que cidade você seria, né? E por quê? Muito interessante, né? Em si, o mais importante é a argumentação será dada para justificar a razão daquele animal o representar. Ou seja, conheça sempre o lado positivo e o negativo dele. Sim, o lado negativo, pois suas falhas e defeitos também podem ser questionados. Não adianta querer esconder. Todos nós temos o nosso lado positivo e o nosso lado negativo, né? Se não fosse assim, nós não estaríamos a caminho do nosso aperfeiçoamento. Todos os dias aprendemos algo novo, desenvolvemos uma nova habilidade, o conhecimento ele é contínuo. Então isso tudo vai nos aprimorando. Se nos aprimora, é porque ainda temos muito que lapidar, não é? Então vamos um pouquinho mais com essa dinâmica de grupo dos animais. Então vamos supor que você escolha a cobra, um exemplo. Qual que é o ponto positivo da cobra ou da serpente? Inovação, foco e adaptabilidade. A serpente consegue se adaptar em qualquer lugar, tem foco, é inovadora. O ponto negativo é traiçoeira, né? Se você estiver caminhando e não ver a cobra, ela pode te picar. Contra-argumentação. Né? Se a pessoa perguntar, olha, né, esse animal tem como característica ser venenoso e traiçoeiro. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? Olha que pergunta que gera uma saia justa, né? Se você não estiver preparado, muitas vezes pode perder a oportunidade já nessa primeira dinâmica. Qual que é a dica que a Cato, que é uma empresa de seleção de pessoal, nos diz, né? Esclareça que usa o ponto negativo de forma positiva, como por exemplo, sempre surpreendendo seus colegas de trabalho.
Mas de que forma? Surpreendo, ajudando quando eles estão sobrecarregados, surpreendo com uma ideia nova de como fazer o trabalho de uma forma mais eficiente, né? Uma sugestão, né? Muitas vezes, se o colega está muito desgastado, trago um cafezinho, né? Surpreendo ele com coisas positivas. Olha que legal, olha que bom você saber argumentar nessa hora. É isso que o recrutador, o selecionador de pessoal vai se focar. Não importa o animal que você escolha, ele quer saber sua capacidade de argumentar e de se mostrar, né? Quais são as suas qualidades, como você lida com seus defeitos. Vamos ver os outros animais? Tartaruga. Qual que é o ponto positivo da tartaruga? Resistência, ela tem um casco duro. Perseverança. Mesmo andando devagar, ela vai em direção ao seu objetivo. E também adaptabilidade. Qual que é o ponto negativo? Lento, né? Tartaruga é muito lenta. Tem até a fábula da corrida entre a tartaruga e a lebre. Não sei se vocês conhecem. A lebre sai bem na frente e justamente por saber que tem muita vantagem, se acomoda, dorme e a tartaruga acaba passando, né? Contra-argumentação. Este animal tem como característica ser lento e preguiçoso. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? Dicas para a resposta. Destaque que sua principal característica não é a lentidão, e sim a calma, a paz, a tranquilidade, e que isso lhe permite atuar com precisão em suas tarefas. Okay? E outra, por ser tranquilo e calmo, eu sou capaz de planejar e estruturar ações eficazes. Olha que argumentação interessante. Vamos ver outro animal? Cachorro. Quais são os pontos fortes do cachorro, hein, gente? Inteligência, perseverança, trabalho em equipe, fidelidade, eu também diria, né? Amizade, né? Trabalho em equipe, são as qualidades do cachorro. E os pontos negativos? Dificuldade de liderança e obediência demasiada. O cachorro é obediente ao seu dono. Olha que interessante. Contra-argumentação. Como você agiria em uma situação onde tivesse que tomar a liderança de um projeto, delegar atividades para outros? Saia justa de novo, né? Dica para a resposta. Esclareça que você tenta trabalhar a capacidade de liderar delegando tarefas, buscando sempre explanar suas opiniões, ouvir e considerar de forma equilibrada seus colegas, não permitindo que ninguém fique ausente da sua capacidade de participar na equipe. Olha que interessante. São perguntas difíceis, mas e com ponderação conseguimos sair da saia justa. Outro animal, cavalo. Qual a característica positiva? Inteligência, perseverança. Ponto negativo, parecido com o cachorro. Segue ordens cegamente e não se importa em ter mais trabalho que os outros. É o que carrega a carga, né? Contra-argumentação. Como você agiria em uma situação onde tivesse que dar ordens e sobrecarregar outro membro da equipe para que o resultado seja atingido? Fica para a resposta. Demonstre como sabe o que é carregar um fardo, também é capaz de delegar tarefas de forma mais assertiva e justa. Ou seja, como eu conheço a carga, como cavalo, eu vou distribuir a carga conforme a capacidade de cada um dos meus colaboradores, de forma justa e equitativa, sempre procurando que a equipe trabalhe de forma colaborativa, onde um, tendo dificuldade, o outro pode ajudar. É legal. Olha que bacana. Vamos ver outro animal?
abelha ou formiga? Qual a característica da abelha ou da formiga? Positiva: resistência, trabalho em equipe e agilidade. Ponto negativo: pode ser ríspido, tem dois extremos, submisso ou autoritário. Pode ser trazido isso para você. Contra-argumentação: como você lida com colegas de trabalho e superiores que causam a você o desejo de dar uma ferroada? Olha a pergunta que gera saia justa. Dica para a resposta: destaque que não tem problemas de relacionamento e nem é autoritário, apenas tem perfil de líder e, se for o caso, não é submisso, mas disciplinado. Hierarquia deve ser respeitada. Não é submissão, é respeito. Olha que resposta interessante. Olha que interessante, né, gente? Esse teste. Você já se imaginou qual desses animais, hein, que você seria? Vamos ver outro. Gato. Inteligência, flexibilidade e persuasão. Pontos positivos. Ponto negativo: deseja atenção e tem dificuldade em ser cordial. Contra-argumentação: como você lida com esses pontos negativos em seu perfil profissional? Dica para a resposta: explique sua capacidade de canalizar o primeiro ponto negativo em momentos que ele se faz necessário, como apresentações de treinamento ou vendas. Mostre cordialidade e cite momentos da carreira que demonstre o quanto você se dá bem com colegas de trabalho. Okay? Gato tende a ser individualista, né? Você vai provar que não. Você não consegue trabalhar em equipe e sabe sublimar os aspectos positivos. Leão, tigre, leopardo ou grande felino. Como é que a gente faz, hein? Quais são os pontos positivos? Liderança, coragem e autoconfiança ou autoestima, ou seja, se valoriza. Ponto negativo: impõe suas ideias e não aceita ser liderado. Quer mandar, mas não gosta de que mandem nele, né? Contra-argumentação: como você agiria se tivesse que lidar, ser liderado e acatar o ponto de vista de outro profissional que você considera estar abaixo de você? Dica de resposta: esclareça, você tenta equilibrar seus pontos negativos com a capacidade de trabalhar bem em equipe, discutindo harmoniosamente e entendendo o ponto de vista de outros funcionários. Sempre a resposta mais interessante viabiliza as ações democráticas no ambiente de trabalho. Todos têm o direito de opinar, todos têm o direito de colocar a sua contribuição e você, como líder, deve aproveitar todas essas oportunidades. Não significa que você vai acatar as ideias, mas que vai aproveitar todas as ideias para seguir um caminho melhor. Próximo animal: águia, falcão, gavião ou grande ave. Eu teria escolhido essa. Vamos ver como é que lidaria com águia. Características positivas: força, independência, adaptabilidade e foco. Olha quantas características positivas. Negativas: quer ser livre e tem dificuldade em seguir regras. É complicado. Contra-argumentação: como você agiria dentro de uma empresa que possui um conjunto de regras claras e que devem ser seguidas? Dica para uma resposta: mostre que você busca compreender os valores e as pesquisas da empresa e quais são os seus limites dentro dela, criando estratégias de atuação, sempre usando lógica, raciocínio e o foco no objetivo final. Olha que bacana. E assim, né, concluímos essa parte da dinâmica de grupo, já definimos na aula passada, né? O objetivo da dinâmica de grupo sempre
é uma forma de avaliar o candidato e não tem como a gente se preparar em termos de qual a melhor resposta, qual o melhor comportamento, né? Você ganha sendo você mesmo. E agora nós vamos passar por algumas perguntas sobre o tema para ver como é que você assimilou esses conceitos, como é que você está com esses conceitos para serem utilizados na prática. Então, a fim de verificar você compreendeu os conceitos vistos até o momento, vamos realizar uma atividade juntos, ok? Se achar necessário, volte no conteúdo da aula passada, né? No vídeo 38, e lá então você tirará a sua dúvida sobre as questões sobre dinâmica de grupo. Vamos à nossa primeira questão? A atividade 1. A dinâmica de grupo é aplicada a um grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar qual a melhor alternativa. Vamos ver cada uma delas? A alternativa A. Como o grupo de participantes atinge os objetivos propostos? B. As habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Letra C. O sucesso de uma empresa, pois as organizações podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença em um mercado cada vez mais competitivo. E D. O candidato sabe cumprir ordens sem se mostrar cansado. Qual a melhor alternativa? Escolha alguma delas. A, B, C ou D. Se precisar de mais algum tempo para pensar, paralise o vídeo e depois prossiga para ter a resposta correta. Vamos à resposta correta? Resposta correta, letra B, né? A dinâmica de grupo é aplicada em grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar as habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Você escolheu a alternativa B, parabéns! Você conseguiu entender corretamente e os selecionadores de pessoal observam em uma dinâmica de grupo. E se você errou, faça o seguinte, dá uma revisão na aula passada, volte, dá uma olhada no vídeo 38, tire todas as suas dúvidas antes de prosseguir com o conteúdo. Essa é a minha dica. Vamos para a nossa segunda questão, a atividade 2. Use os termos seleção, cultura, estratégia e recrutamento de modo a tornar as orações verdadeiras. Nós temos um conjunto de 4 palavras destacadas em azul e nós vamos escolher cada uma delas no espaço que está aí, certo? Para dar sentido e que seja correto se falar de acordo com aquilo que nós vimos na aula 39. Primeira questão. A seleção de profissionais deve levar em conta o que da organização? Seleção, a cultura, a estratégia ou recrutamento? Segunda questão. Entendemos o sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Como é que se chama isso, gente? O fato de eu atrair as pessoas para a minha empresa para que eu possa escolher uma. Seleção, cultura, estratégia ou recrutamento. Terceira questão. Ao processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes para preencher uma vaga, damos o nome do quê? Seleção, cultura, estratégia ou recrutamento. E a última, se os valores do candidato não estiverem em consonância com a da empresa, ao quê? Seleção, cultura, estratégia ou recrutamento da empresa, provavelmente sua seleção não será a mais adequada. Então, qual a alternativa correta? A letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Pensem. Seleção de profissionais deve levar em conta o que? A seleção, a organização, a cultura da organização, a estratégia. Temos 4 alternativas. Escolha uma
para preencher cada um desses campos. Se precisarem de mais algum tempo, eu sugiro que congelem o vídeo, voltem a estudar o conteúdo, façam uma reflexão e aí então continue com o vídeo para saber a resposta correta. Se você já escolheu uma das alternativas, vamos ver qual a resposta correta. A resposta correta é a alternativa letra D. A seleção de profissionais deve levar em conta a cultura da organização. Por recrutamento, entendemos o sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, os quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Recrutar é agrupar pessoas. Agora a próxima. Ao processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes para preencher uma vaga, damos o nome de seleção. Recrutar é atrair, escolher é a seleção. E por último, se os valores do candidato não estiverem em consonância com a estratégia da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. A alternativa que se adequa é a alternativa D. Parabéns se você escolheu a alternativa D, conseguiu entender corretamente os conceitos de recrutamento e seleção de pessoal. A atividade 3. Você sabe o que é dinâmica de grupo, não é mesmo? Então selecione V, verdadeiro, e F para falsa para cada afirmação abaixo. Tá bom? Vamos lá. Técnica utilizada para averiguar competências e habilidades pessoais. Então está falando de dinâmica de grupo. É uma técnica utilizada para se averiguar competências e habilidades pessoais? Se sim, é verdadeiro. Se não, é falso. Segunda, atividade realizada em grupo ou individualmente, na qual se trabalham atividades lúdicas. Dinâmica de grupo é assim, em grupo ou individualmente? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Terceira, avalia apenas o comportamento individual de cada participante. Verdadeiro ou falsa? O recrutador só avalia o comportamento individual? Sim ou não? Próxima, deve ser desenvolvida tendo como foco o perfil da vaga a ser preenchida. Falamos bastante sobre isso. Verdadeiro ou falso? Próxima. A maioria dos participantes não vê problemas algum de participar da dinâmica de grupo. Será? As pessoas gostam de participar? Gostam de ser colocadas em situações de avaliação em grupo? Um grupo de pessoas que elas não conhecem? Verdadeiro ou falso? E a última. As atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas que cada participante deve usar de suas habilidades e competências para atingir o objetivo. Então, vamos ver. Alternativa A, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Alternativa B começa com falso, verdadeiro, falsa, verdadeiro, verdadeiro e falsa. Alternativa C, falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. Ou a última, verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. Escolha a alternativa de vocês. Eu sugiro que primeiro preencham sem olhar as alternativas, depois vocês escolham qual das 4 se encaixa na sua escolha. Ok? Vamos ver a resposta correta? Vamos lá. Técnica utilizada que serve para averiguar competências e habilidades das pessoas? Sim, verdade. Atividade realizada em grupo ou individualmente? A palavra individualmente não cabe. Por isso que chama dinâmica de grupo. É uma atividade que envolve outras pessoas. Não dá para fazer individualmente, então é falso. Avalia apenas o comportamento individual de cada participante? Não. Avalia o comportamento grupal também. Isso é falso. Deve ser desenvolvida tendo como foco o perfil da vaga a ser preenchida? Perfeitamente. Por isso que cada dinâmica é diferente. Vai depender desse perfil ao qual a dinâmica foi inspirada. A maioria dos participantes não vê problema algum a participar de dinâmicas de grupo? Mentira. A maior parte das pessoas se sentem tímidas, se sentem expostas, se sentem, afinal, em saia justa.
A maioria das pessoas, se pudesse, iria preferir uma entrevista individual. A outra, as atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas e cada participante deve usar de suas habilidades e competências para atingir o objetivo? Perfeitamente. Por isso é verdadeiro. Se você acertou, parabéns. Você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre dinâmica de grupo. Agora vamos fazer um joguinho da forca, gente. Você se lembra do jogo chamado Forca? Quanto que a gente não brincou disso quando criança e adolescente? Pois é, tente acertar a resposta antes que seja tarde. Dica: um dos principais aspectos observados em uma dinâmica de grupo. Processo em âmbito, alternativa A. B. Critério de mérito, alternativa B. C. Trabalho em equipe. Ou D. Ascensão de coesão. Escolha uma alternativa, pense, veja se as palavras cabem, né, dentro dos risquinhos aí, para ver qual é a correta. Se vocês observarem, todas as palavras cabem no exercício. Você tem que refletir para descobrir qual a resposta certa, tomando em consideração as aulas que você tem assistido. Vamos ver a nossa resposta? Trabalho em equipe. Resposta correta, alternativa C. Parabéns para você se você acertou. Está indo muito bem. E com esse resultado, com certeza vai conseguir se recolocar ou conseguir o seu primeiro emprego no mercado de trabalho. Mais um teste. Quais são os comportamentos que você não deve, o comportamento que você não deve apresentar em qualquer tipo de dinâmica de grupo durante um processo seletivo? Quais os comportamentos que você deve evitar, portanto, para que você não seja queimado numa dinâmica de grupo? Vamos ver? Nós temos arrogância, liderança, intolerância, mudez, pessoa que fica muda e não fala, timidez, que se sente pressionada, iniciativa, autoconhecimento, apatia ou convencimento. Então aqui nós temos um conjunto de respostas. Alternativa A, arrogância, intolerância, timidez, apatia e convencimento. Alternativa B, liderança, intolerância, iniciativa, mudez, apatia e convencimento. Alternativa C, arrogância, liderança, timidez, iniciativa, autoconhecimento e apatia. E a última, intolerância, mudez, timidez, iniciativa, apatia e convencimento. Qual delas você acha que é a resposta correta? A, B, C ou D? Vamos ver a resposta correta? Arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento. Alternativa correta, portanto, letra A, arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento. Se você acertou, parabéns. Você selecionou as respostas corretas. Muito bem, estamos chegando finalmente ao término da nossa 39ª aula. Agora vamos dar uma introdução em teste de seleção, né? Bem, agora vamos mudar um pouco o assunto, pois você já está mais tranquilo em relação às dinâmicas de grupo, certo? Abordaremos agora os testes de seleção. Tentaremos responder a algumas perguntas que você pode estar fazendo. Quais serão as atividades? Qual a função dos testes de seleção? O que o recrutador analisa nesta etapa? Vamos ver a definição de seleção de pessoal. Conceito. Dentre as diversas definições que encontramos no Hawaii 2009 para a palavra teste, vamos nos ater a duas delas. Primeira, exame crítico ou prova das qualidades de uma pessoa ou coisa. É uma avaliação de qualidade. A segunda, lista de perguntas orais ou escritas para avaliar
conhecimentos de um estudante, de um candidato, um concurso, etc. Portanto, participar de um teste de seleção, você será avaliado e comparado a outros candidatos. Dependendo de seu desempenho, poderá ser aprovado ou não. Ok? Temos o exemplo aí da selecionadora, a recrutadora, comparando os candidatos, né? Interessante. Cada um brigando para o seu ponto de vista. E os dois estão certos, né? Um vê o número 6 e o outro o número 9. E o do meio está em dúvida. Então, dependendo do foco, da percepção, cada um pode estar certo ou errado, né? E são essas coisas que os testes vão avaliar. Então, na próxima aula, nós vamos nos aprofundar nos vários tipos. Já vamos antecipar alguns deles, né? Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em um processo seletivo. Você conhecerá os tipos mais comuns, o psicológico ou psicotécnico, raciocínio lógico, situacionais e conhecimentos gerais, certo? Guarde sua ansiedade que na próxima aula nós vamos falar de cada um deles. A todos vocês agradeço a participação da nossa 39ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Hoje nos aprofundamos no tema dinâmica de grupo e introduzimos vocês no próximo tema, que é testes de avaliação de candidatos. Ok? A todos vocês, agradeço a participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.